queria inicialmente fazer uma oração. Sim, senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Sim, meu Pai. Em nome de em nome de Jesus. Jesus, ó meu Deus, que o Senhor venha abençoar, Pai, esta live, que seja proveitosa, Glória a meu Deus. Deus, e que a tua palavra, o teu nome sejam glorificados. Que tudo seja feito para a honra e a glória do teu santo e eterno nome, Em nome em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Então, Denis, agradeço aí a sua participação. Amém. Algumas pessoas já estão entrando aí na nossa live. E esse tema é um tema muito pertinente, né? Como nós devemos manter a fé nesses tempos em que nós estamos longe do tempo. Como manter a fé em momentos difíceis como os que nós estamos passando agora. E é um tema bastante pertinente. Fizemos alguns questionamentos, né, durante a semana. O que é que os nossos irmãos estavam sentindo mais falta durante a pandemia, né, durante esse período em que nós não estamos tendo cultos. E algumas pessoas responderam, né, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Isso. Mas é um tema bastante pertinente, né? O que na realidade, nós devemos fazer para manter viva a nossa fé. Nós sabemos que é fato, né? Muitas pessoas vão acabar, infelizmente, abandonando o Senhor, né? Deixando os caminhos do Senhor, apesar de que Jesus também está salvando durante a pandemia. Né? Verdade. O canal da nossa igreja já anuncia um número de 7.000 almas que aceitaram a Jesus, né, pelas redes sociais. Mas é fato, nós estamos num período onde nós estamos longe da igreja. E o que é que nós precisamos fazer para manter a nossa fé de pé? Esse é um ponto crucial na nossa conversa hoje aqui. Os irmãos que estão participando também, se você tiver algum questionamento, algum ponto a colocar aqui, você fica à vontade. Mas esse é um ponto importante, como manter a nossa fé. Né? E aí o primeiro tópico, como o senhor falou, é fé em momentos difíceis. Nós não somos os únicos. Então o senhor quer falar um pouquinho aí das experiências, né? Porque às vezes a gente acha que logo quando iniciou a pandemia, eu cheguei a pensar o seguinte, eu digo, meu Deus, nós nunca tínhamos passado por isso. De fato, a Uhum. minha geração nunca tinha passado por isso. Mas essa questão de isolamento social, de dificuldades, a igreja já vem passando isso em muitas situações a igreja já passou por esse momento difícil, né, irmão? Exatamente, irmão Samuel. Até no contexto histórico, né, nós observamos que cada geração ela tem uma característica, ou pelo menos tem um penar de alguma forma, né? Nós sabemos que caminhamos para a consumação, né, dos séculos, para o cumprimento das promessas de Cristo. Tudo que nós estamos vivenciando é cumprimento da palavra de Deus, né? As pestes, né? O esfriamento do amor. Então, tudo isso cada vez mais vai se acentuando no nosso dia a dia. E essa nossa geração, né? É uma geração que também está experimentando é, a, a, a vericidade, né? A autenticidade da nossa fé. Essa doença, por exemplo, né, irmão Samuel, essa pandemia que nós estamos enfrentando, se olharmos um pouco para trás, a gente vai ver que teve momentos na história em que a igreja talvez tenha passado por momentos mais difíceis ainda. Não, certamente passou por momentos mais difíceis ainda, né? Teve algumas pestes que agrediram mais ainda, né, a humanidade. E esse Covid-19 é mais um agravante que veio para testar a nossa fé, né, para nos
situarmos nesse nosso evangelho, nessa maneira que nós adoramos a Deus, porque viver uma vida, né, na presença de Deus, onde o terreno é favorável, né, isso é fácil, né? Mas no momento em que a nossa ida ao culto, né, é colocada em xeque, nós precisamos desenvolver uma espiritualidade no lar. Então são alguns sinais, né, algumas características desse período, né? Então, biblicamente falando, né, irmão Samuel, nós vemos que nós não somos os únicos, né? O bom da Bíblia Sagrada, né, é nós olharmos para a história que existe na Bíblia Sagrada e vermos que eram homens e mulheres de Deus, assim como nós. E o contexto que esses servos de Deus passaram, né, são contextos muitas vezes parecidos com o que nós estamos passando hoje. Não é isso, meu Samuel? Perfeito. Perfeito. Você pega o exemplo, por exemplo, da perseguição que houve quando Jesus ressuscitou, né? A Bíblia nos Exatamente. diz que os apóstolos estavam todos trancados em casa, né, com medo de serem presos pelas autoridades. Você observa onde Jesus ele entra ali, ele fala com os apóstolos, ele diz, Pai seja convosco. Ele fala com Tomé, diz, põe aqui o dedo nas minhas feridas, mas se você ler o texto inicialmente, você vai ver que os apóstolos estavam com medo, estavam trancados. Né? Então, assim, nós vemos esse caso, eu poderia citar esse caso, e outro caso é lá no livro de Atos, quando nós temos uma grande perseguição em Jerusalém, e a Bíblia nos diz ali em Atos capítulo 8, eu vou ler aqui rapidinho, que diz assim, e também Saulo, versículo 1, consentiu na morte dele, no caso de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia. Veja que a Bíblia já nos fala aqui que houve uma grande dispersão, né, do povo de Deus, só os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas a boa notícia aqui no versículo 4 diz, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, ou seja, não foi uma dispersão para desvio da igreja, mas foi uma dispersão para pregação do evangelho. Eram crentes sadios na fé, eram crentes firmes, e essa perseguição os dispersou, mas não os dispersou para desviar-se. Né? Dispersou para que o evangelho crescesse. Veja que maravilha a palavra do Senhor, mas é interessante nós sabermos que nós não somos, em hipótese alguma, os únicos que estamos passando por estes momentos de isolamento, de afastamento do templo. Exatamente, irmão Samuel. É um texto também, né? Eu estava estudando a palavra de Deus e observando o contexto, né, de os servos do Senhor eles estavam atravessando, né? E também me veio ao coração o contexto de Abacuque, né? Quando nós vemos ali Abacuque na sua oração, né, que está inserida dentro do seu conteúdo profético, né? Nós vemos Abacuque levantando sua voz em oração, em adoração a Deus e descrevendo ali de fato uma devastação, né? Um momento de grande turbulência espiritual, onde estava até em dúvida, né, certamente, ou uma grande probabilidade de uma escassez, né, material muito grande naquele período. E eu vejo, irmão Samuel, algo interessante no contexto de Abacuque, né, que nos parece que Abacuque está se posicionando, né, espiritualmente. Porque o crente, né, quando passa num momento como esse, ele precisa dar sua declaração de fé, né? Ele não deve se ausentar, né? Ele não deve se enclausular, ele deve demonstrar fé, né? Demonstrar que está caminhando, né? Prosseguindo para o alvo, embora o contexto não seja muito favorável. Mas eu acho interessante quando o servo do Senhor, ele diz aqui no capítulo 3, do versículo 17, né? Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse cenário aqui, de fato, é uma devastidão muito grande, né, irmão Samuel? É um problema grande que o servo de Deus está colocando no campo da hipótese ainda, né, quando ele diz ainda que, e vemos que o servo do Senhor ele se posicionou. Eu vejo aqui
que ele traz uma conjunção adversativa, né? Embora tudo isso esteja nesse cenário, todavia, ainda que tudo isso aconteça, eu estarei confiando no Senhor. É interessante também, irmão Samuel, essa frasezinha, né? Ainda que. Esse ainda que na Bíblia, rapaz, é muito profundo. Tem um salmo também que diz, né? Ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que um exército me cercasse. Então o crente ele tem que saber lidar nesse momento que ainda que algo de ruim aconteça, né? É muito interessante. E um outro detalhe, irmão Samuel, aqui, e os queridos irmãos que estão nos ouvindo, né, participando dessa live, eu vejo interessante outra palavrinha aqui dentro desse texto, né, que o servo do Senhor diz no versículo 19: Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como o das servas, né? Esse como, né? Nós não somos os únicos, né? Mas diante de toda a adversidade, o Senhor nos chama para um como, né? Como é que a gente vai lidar com essa situação? Beleza, a gente está numa adversidade, problema, as coisas estão realmente nos apertando, mas o Senhor nos chama para um como. Como é que você vai lidar com essa situação? E tem gente, né? E nós somos, às vezes, levados a querer que Deus nos livre de toda adversidade, né? De todo problema, de todo vale, de toda tribulação. Mas nós vemos no contexto, como o senhor bem frisou, irmão Samuel, que como nós não somos os únicos, quando a gente olha na Bíblia Sagrada, os servos de Deus pediram a Deus capacidade para saber como lidar com aquela situação. E o Abacuque, ele diz aqui, né? Faz os meus pés, Senhor, como os das servas. Estas servas, né, são aquelas corças que tinham uma estrutura bem rígida nos seus pés, né, para poder subir nos altos montes, descer os montes. Então Deus, ele nos dá a capacidade de um como, né, como a gente atravessar esses momentos, irmão Samuel. Assim como os discípulos, como o senhor citou, né, que embora estivessem ali naquela situação de perseguição, eles tinham como, né, eles sabiam como lidar com aquela situação toda, né, irmão Samuel? É interessante isso que o senhor está falando, porque a igreja, né, durante a história da igreja, nós vemos os irmãos assim muito firmes, né? A questão da firmeza durante um período de pandemia, como é o que nós estamos enfrentando, ela é crucial para se manter a fé, né? A firmeza. Interessante é que teve um teólogo que disse que o sangue dos mártires, né? Se eu não me engano, ele disse assim: o sangue dos mártires era a semente de novos cristãos. Ou seja, quanto mais havia uma perseguição, mais a igreja crescia. Então, nós, obviamente, não estamos enfrentando uma perseguição direta, é uma doença, mas quanto mais os cristãos eram acossados pelas circunstâncias, mais a igreja crescia, mais a igreja se fortalecia. Então, isso aí já pode dar um bálsamo, né, no coração daqueles que estão preocupados com a igreja, que podem ter certeza que a igreja, pelo contrário, ela vai se fortalecer, ela vai, assim como o aço, né, quando o aço ele é forjado, né, ele se torna mais resistente, né, pelas pancadas que você vai aplicando nele. Assim, a igreja do Senhor, ela vai se tornando mais forte, mais robusta, né, contra as adversidades. É como um exemplo do que o apóstolo Pedro, né, irmão Samuel, ele fala ali no início de sua carta, né? O contexto também ali é de perseguição, né, uma perseguição muito grande contra a igreja do Senhor. E o apóstolo Pedro, ele vai elencar a fé como algo precioso, né, que é provado pelo fogo, assim como o senhor falou aí, né? Então, se, por exemplo, queremos fortalecer os nossos músculos, né, a gente precisa levantar peso para a nossa fé se fortalecer, se tornar cada vez mais viva, são as adversidades, né? E esse exemplo que o senhor citou é muito interessante, né, essa parte do metal, porque quando esses elementos são colocados a teste de fogo, né, o que queima, né, o que deixa de existir são as escórias, né? A essência, né, o verdadeiro ferro, ele fica ali cada vez mais forte, né? Então o crente, né, ele está sendo nesse período chamado para uma experiência maior com Cristo, né? Para a sua fé ela reluzir cada vez mais
E é algo precioso, né, irmão Samuel? Essa nossa fé, porque ainda que o mundo ele que se apoia na política, se apoia no desenvolvimento, né, da, das pessoas, né, se apoia muitas vezes no poder político. Num momento como esse, nós vemos as pessoas procurando um auxílio, alguma coisa para se firmar, né? Mas o crente, ele tem o Senhor, né, tem a palavra de Deus para estar se firmando, né, aumentando sua fé, crescendo cada vez mais, né? Isso, Samuel. Exatamente. Exatamente. E quando você vai estudar a história recente, a gente está falando dos casos da igreja, né? Mas, por exemplo, eu lembro que quando Billy Graham, o maior, conhecido como um dos maiores evangelistas do século XX, ele esteve, em Moscou, né, na Rússia, na época em que havia um regime muito forte, né, a União Soviética estava no auge, e ele Uhum. não podia pregar lá, porque a União Soviética, como Estado comunista, tem a sua base o ateísmo. E aí, naquele documentário, ele estava com outro irmão e eles oraram no estádio de Moscou, pedindo a Deus que abrisse uma porta ali. E anos mais tarde, um pouquinho antes da queda da União Soviética, ele conseguiu pregar em Moscou e no documentário fala que as pessoas iam aceitar Jesus, elas não iam andando, elas iam correndo, porque elas passaram anos sem poderem ir à igreja, sem poderem, inclusive, ter Bíblias, né? Porque o regime comunista, né? Ele impedia das pessoas ter Bíblias, eles destruíram muitas Bíblias. Então, eu lembro de um relato de uma irmã que ela se abraçava com a Bíblia, ela dizia que Stalin não conseguiu tirar a palavra do meu coração, e se abraçava com a Bíblia naquele momento. Então, a igreja, como um todo, inclusive a União Soviética era conhecida como a cortina de ferro, né? Dada a dificuldade que era pregar ali. Mas Deus, na realidade, ele manteve uma igreja viva na União Soviética e em 89, né, houve a queda do Muro de Berlim e aí desencadeou todo o fim da União Soviética e a abertura das igrejas para a pregação do Evangelho. Mas que também foi um momento de isolamento, um momento em que não se via a pregação da palavra de Deus. E aí, em outros momentos da história, como pós-Segunda Guerra Mundial, com boa parte dos países europeus em ruínas, né? Então você via onde a igreja já passou por muitos momentos de afastamento, de isolamento e de perseguição. Portanto, nós não somos em absoluto os únicos. E nem tão pouco, irmão Samuel, se vitimizar, né? Meu Deus, né? Porque a gente tem a nossa geração, né? Tem um dito popular, geração do mimimi, né? Essa geração que não pode passar por isso, não pode passar por aquilo. Então, nesses É Nutella, momentos, né? também O tem esse pessoal vai termo, né? seguir na modinha. Aí é a geração mais Nutella, né? Que não Exatamente. consegue, que não tem assim uma teologia, muitas vezes uma cosmovisão de mundo mais próximo da Bíblia, é uma cosmovisão onde parece que só há vitória, só Isso, há bênção exatamente. e vitória, né? Não há perseguições, não há renúncia. Exatamente. E, irmão Samuel, você citou um ponto interessante, né? Que nesse período de pandemia também, algumas teologias não estão conseguindo se manter de pé, né? Essa dita cuja, né? Teologia da prosperidade, esse evangelho de oba-oba, né? Esse evangelho que nada me atinge, que estou acima de tudo, né? Eu sou um triunfante em meio a tudo que acontece. A gente está vendo, irmão Samuel, que essas teologias também não estão se subsistindo, né? A cada dia que passa, a gente vê que essa popularidade está caindo e, de fato, as pessoas estão voltando para aquele evangelho genuíno, né? O evangelho da igreja primitiva, não é isso, Samuel? Você não acha assim também? Isso foi muito bom você ter colocado esse ponto aí, por exemplo, aquela onda teológica que dizia que a doença, né, ela só estava existindo porque você não falta fé, né? Falta Sim, fé. sim. E aí Terrível isso. você tinha que declarar que estava curado, Sim. né? Você tinha que expulsar a doença
né? Então, qualquer doente, se ele tinha a oportunidade de ser curado, bastava apenas ter fé e expulsar a doença, né? Você tinha que ordenar, né? Você tinha que ordenar e a enfermidade ela ia embora, né? E aí, numa situação dessa, aonde está esse tipo de teologia, né? Que porque não se ordena e manda, afinal de contas, o Covid-19 para fora do Brasil, né? Inclusive, exatamente. um desses pregadores famosos aqui no Brasil, ele foi motivo de até de chacota, né? Porque ele disse, nós vamos orar agora e vamos ordenar. E aí, na mesma hora que ele foi fazer isso, ele colocou a máscara, né? Para se proteger Meu Deus. contra, contra a doença, né? Então, assim, a gente vê que, na realidade, o que não está na Bíblia não permanece. Pode até Exatamente. juntar no começo, né? A gente... muitas pessoas estão ali em polvorosa, naquela auê todo, mas essas teologias não permanecem porque não estão galgadas e na palavra de Deus. Samuel, como manter a fé nesse tempo de pandemia, né? A fé é um elemento incorpóreo, né, tão forte dentro de nós que nos mantém vivos. E eu não estou indo para a igreja. O senhor também não está frequentando o culto, né? Nós temos os queridos irmãos também que não estão frequentando os cultos. E agora? Como é que a gente vai manter essa fé viva nesses períodos aí de pandemia, de isolamento social? Compartilhe, irmão Samuel, como o senhor tem feito para encher o vaso de azeite? Como é que o senhor tem trabalhado essa parte tão importante, né, dos exercícios espirituais, né, sendo desenvolvidos, né? Agora, pessoalmente, né? Cada um agora vai ter que se virar, né? Procurar o alimento, ler a palavra de Deus, orar em casa, né? Exato. Exato. É interessante aí, eu vou dar só abrir aqui um parênteses para mandar uma saudação a todos os irmãos, né, que estão mandando mensagem Amém. que a gente não consegue ler por conta do tempo, que é bem resumido, mas aí os irmãos estão contribuindo, né, com a live aqui, e temos até aí um irmão aí da Argentina, né? Ele está dizendo aqui, Isso. Deus, né, os bendiga, né? Então, uma paz do Senhor aos irmãos aí É o também. presbítero, né? O presbítero Sebastião Rojas, né? Amém. A nossa igreja na Argentina. Deus Amém. abençoe o servo Amém. dele. Irmão Argentina, né? Jadielso, né? Irmã Adriana, Gelson, irmã os irmãos Maeli. estão aí contribuindo. Nós, infelizmente, não podemos ler todos os comentários por conta do tempo. Os irmãos sabem que a Exatamente. live no Instagram ela é limitada a 1 hora, né? E aí nós Isso. precisamos correr. Antes de falar rapidamente de como manter a fé viva, é interessante, nós fizemos durante a semana algumas enquetes, né? Quais eram as dificuldades que as pessoas estavam enfrentando na Isso. pandemia. E aí, por exemplo, uma das pessoas respondeu procrastinação, ou seja, deixar as coisas para depois, né? Aquela preguicinha, né? De estar em Isso. casa, parado, e não acabar, não, deixa para amanhã, que amanhã eu faço. Outras pessoas, por exemplo, estão enfrentando, e esse é um dado importante, a questão dos conflitos familiares, né? As pessoas estão passando mais tempo em casa e, ao passar mais tempo em casa, impedidos de sair à rua por conta do isolamento social, as pessoas acabam ficando mais estressadas, né? E aí Isso. você tem um aumento dos conflitos familiares. Isso é interessante. Inclusive, a agressão contra mulheres, por exemplo. Você tem situações onde princípios de divórcio, né? Pessoas que de repente agora já estão pensando em se divorciar. Nós temos casos aí de agressão, né? Casos enfim, de conflitos familiares, porque as pessoas não estão saindo, se tornam mais agressivas, estão mais estressadas e aí acabam causando aí conflitos nos lares. Isso também tem acontecido, né, irmão Luiz? Exatamente, irmão Samuel. A gente tem visto, né, nos noticiários, né, esse, esse aumento, né, desses conflitos nos lares, né? E assim, é uma experiência talvez nova, né, irmão Samuel, para essa nossa geração, né, ter tanto tempo disponível, né? De fato, algumas pessoas que estão trabalhando, né, a vida segue normalmente, mas quando as pessoas se voltam agora para dentro dos lares, né,
aquele esposo que é um mala, né? Ele está em casa agora o dia todo, né? Aquela esposa também está em casa o dia todo. Então, deve haver aí eu acho, irmão Samuel, que o que norteia, né, um fator apaziguador de conflito nos lados é o respeito, né? Eu acho que quando nós temos pessoas diferentes dentro de casa, né, cada um respeitar o espaço do outro, então eu acho que o respeito deve nortear aí para que as pessoas consigam ter paz. E também ter seus subterfúgios, né? Tem que gastar tempo com alguma coisa, tem que procurar algo para fazer, né? Porque é muito estresse concentrado, né? Muita energia que não for direcionada, canalizada para uma coisa boa, né? Vai acabar descontando um estresse em alguém. Então é importante o hábito da leitura, né? E a conversar, né? Fazer uma ligação no Instagram para alguém, né? Conversar com os familiares, todos eles, já colocar na lista ali todo mundo, conversar, né, nesse período. São coisas boas que acontecem aí para a gente ir desafogando a mente, né? Não é isso, eu não acho isso, Samuel. Eu tenho plena ciência, né, certeza que o senhor está dizendo. E eu acho interessante também é o seguinte, que com o isolamento social, o tempo das pessoas expostas a mídias sociais aumentou muito, né? Exato. Quem está mais ligado à rede social, aumentou na rede social, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Mas também aumentou o tempo de televisão de muita gente, né? Agora, o que é um ponto importante é que esse aumento da exposição às mídias sociais e à TV também fez com que muita gente ficasse em uma condição de quase de angústia, de depressão, porque, por exemplo, há alguns meios de comunicação que simplesmente estão bombardeando, né, as pessoas com notícias ruins o dia inteiro. Eu recentemente estava no carro e fui mudando as estações de rádio e impressionantemente todas elas estavam falando sobre o coronavírus. E aí eu não estava aguentando mais, resolvi colocar um hino ali que eu tinha no meu pendrive. Então, isso também é um ponto aí de atenção que está acontecendo. As pessoas estão mais tempo nas mídias sociais e na TV. Isso está fazendo com que também elas fiquem um pouco estressadas, né? Isso também está Exato. fazendo com que as pessoas fiquem um pouco... Se você liga na televisão, é coronavírus. Se entra na internet, você acaba recebendo muita informação. WhatsApp, Instagram, enfim, você acaba, às vezes, engolindo um conteúdo que, às vezes, não vai te fazer muito bem, né? Isso a gente também tem visto, né? E vai tornando, né, vai deixando as pessoas vulneráveis, né? Essa exposição, né, irmão Samuel, é demasiada a meios de comunicação, porque nós sabemos que os veículos de comunicação eles trabalham com audiência, né, com aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, o assunto no mundo hoje é o Covid-19, quantas pessoas morreram, né? Até onde esse vírus está se alastrando, quantas pessoas contaminadas em determinadas cidades, né? Então, essa exposição demasiada a essas notícias não traz nenhum benefício para a nossa vida. Ao contrário, vai nos deixar cada vez mais vulneráveis, né? Eu, particularmente, meu Samuel, não estou dizendo que eu sou certo nessa questão, mas aqui em casa nós não temos nenhum antena, né? A gente tem um Smart TV, a gente coloca os vídeos no YouTube. Então, a gente não vive assistindo noticiário, né? Mas aí tem que ter cuidado, a gente precisa se informar na medida do possível, né? Saber como está a situação, se há alguma novidade com relação à cura desse problema, né? Mas assim, eu particularmente eu não vivo ouvindo noticiário, eu busco mesmo assim não estar ouvindo, porque é uma coisa é, muito precoce ainda, né? É um problema que a ciência ainda está tentando compreender o desenvolvimento da doença, né? Nos parece que foi um vírus que depois ele teve uma evolução, e nesse período também teve muita notícia precoce dada, né? Pessoas que falavam em nome da ciência, ou até mesmo acima da ciência. Então veja aí que problema, né? Então, todo mundo hoje tem um celular para colocar uma notícia, né? Aí às vezes tem aquelas correntes, às vezes tem aquela notícia que começou falsa desde o início e vai ficando mais falsa ainda.
e daqui a pouco a gente recebe no celular, né? Então é um problema, irmão Samuel. Isso aí vai deixando cada vez mais as pessoas vulneráveis, né? A gente não foi feito para ser exposto a tanta notícia ruim e conseguir, né, dirimir esse problema, né? Encontrar paz para o coração. Então eu acho, irmão Samuel, que para que nós possamos ter assim uma saúde espiritual é um fator muito importante também fazer um filtro, né, do que a gente está ouvindo. Porque não adianta nada, né? Você se encher da presença de Deus e depois fazer um buraco no vaso para todo o azeite se esvair agora aí por conta desses problemas, né? A mente que não encontra paz, esse problema o dia todo. Então é contraditório. Então a gente precisa buscar ali um equilíbrio, né, irmão Samuel? Sobretudo porque a mídia, né, ela nunca é imparcial, né? Exatamente. Para quem acredita piamente na mídia, né, infelizmente vai ficar sabendo, se pesquisar um pouquinho, vai ver que a mídia ela não tem imparcialidade, ela sempre é parcial, né? Ela sempre puxa para um lado ou puxa para o outro, né? Na realidade ela tem o seu lado manipulador também, né, das pessoas. Exato. Não é só simplesmente informar, mas conduzir a opinião pública para uma direção. A gente sabe disso. E agora eu queria mudar um pouquinho e fazer uma pergunta ao senhor. Tá com saudade da igreja? Sim. É, Acho que a gente é assim, muito... posso falar, meu irmão? Sim, irmão Samuel, é o lugar, né, que foi do coração do nosso Senhor, né, Jesus Cristo. É um lugar de congregar, é um lugar onde tem, né, onde tem palavra, tem doutrina, né, é um lugar onde tem manifestação espiritual. Tudo isso na proporção certa ali para a nossa edificação, né? A igreja é o lugar de nós adorarmos a Deus, o lugar de nós sermos edificados, né? E também ajudarmos uns aos outros, né? Um dia eu parei para fazer uma seleção, né? De quantos termos na Bíblia Sagrada existe daquela construção, né? Daquela frase que diz assim, uns aos outros, né? Ou uns para com os outros, né? Então eu encontrei, Marcelo, mais de 60 versículos na Bíblia ali que falam sobre este envolvimento congregacional, né? Então é suportar uns aos outros, amai-vos uns aos outros, amai-vos cordialmente uns aos outros, levai a carga uns dos outros, né? Então a igreja, né, como o ser humano já é por natureza um ser gregário, né, que, que deve estar sempre em sociedade, a igreja, né, é um lugar especial, Marcelo. Quando nós vemos esse momento de pandemia acontecendo, nós não podemos ir à igreja. Nesse momento, agora nós vemos o quão importante é a igreja. Imagine também, né, irmão Samuel, os desigrejados, né? Será que agora eles estão com saudade para a igreja, né? Será que eles estão vendo a necessidade de congregar? Estamos fazendo uma experiência social. Exatamente. Como é ser desigrejado? E a experiência, não, para mim, pelo menos, não está sendo muito boa, não. É verdade. Né? Complicado. Então, ou seja, nós estamos passando por um momento em que nós estamos longe da igreja e nós já estamos sentindo uma saudade muito grande. Não é você participar de uma live, você participar de um culto online, não é nem de perto. Não, não. Né? A mesma sensação que você tem de quando você está no templo. Não tem comparação. E hoje eu posso dizer com toda certeza que não tem comparação você estar no templo e você assistir uma live em casa. Exatamente. É muito diferente, né, o irmão Samuel. Até mesmo manter a atenção, né, se conectar com o culto, né, tudo aquilo ali é uma tarefa árdua, né, no ambiente, né. Então existe uma atmosfera espiritual, tem todo esse enredo aí que faz do culto realmente ali o lugar de adoração. Bom, Samuel, agora eu acho outra coisa bem interessante deste momento de pandemia, né. Por exemplo, né, será que os cultos eles tendem a ficarem mais espirituais? Será que depois dessa pandemia, né, nós teremos as pessoas com muita coisa para dar, né? Eu tava lendo um versículo da palavra de Deus lá em Coríntios, né, que Paulo diz o seguinte: cada um que tem doutrina, tem salmo, tem cântico espiritual. Paulo falando acerca da organização do culto, né? Eu acho, irmão Samuel, que depois dessa pandemia, eu creio em nome de Jesus,
que as pessoas realmente cumprirão esse versículo quando diz assim: vocês que têm salmo, têm doutrina, ou seja, as pessoas irem para a igreja com reservas, né, com algo para oferecer também. Porque às vezes, né, o culto acabou se tornando um lugar de apenas de receber, né, um lugar que a gente vai sempre na reserva com o carro ali já apontando na reserva e vai sempre se encher ali, mas também deve ser um lugar, irmão Samuel, que as pessoas também tragam algo de Deus, né? Edifiquem uns aos outros. Eu vejo por este ponto também que após essa pandemia, as pessoas estarão com mais de Deus para entregar. Não vão aguentar ficar caladas, né? Querem entregar mais de Deus, né? Colocar para fora o que estudou da palavra de Deus, né? Da oração que estava fazendo em casa. Eu creio que vai vir essa parte também, irmão Samuel. Exatamente, vai dizer com muito mais alegria e vigor aquele texto lá do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, né? Vamos à casa do Senhor. E na realidade eu creio que também Deus permitiu esse afastamento, esse isolamento social, para que nós dessemos mais valor ao culto. Isso que o senhor Exato. falou aí é uma coisa. Nós víamos irmãos que iam para a igreja e pareciam que estavam indo, na realidade, para um velório, né? É verdade. Outros, como o senhor falou dos hinos, né? A questão dos hinos, a gente via os hinos e parece que os hinos não eram hinos de louvor a Deus, de engrandecimento a Deus. Eram hinos dizendo: Senhor, eu estou morrendo, me ajuda. E nós sabemos que o crente, ele passa por momentos difíceis e precisa da ajuda de Deus, mas isso era uma constante, estava sendo uma constante, né? Nós estávamos vendo as pessoas sempre buscando a igreja, como o senhor falou, quase na reserva, quase o carro parando, né? E agora me parece que Deus permite isso para que a gente busque a Ele de uma forma diferente, a gente busque a Ele. Eu acho interessante os irmãos que diziam: irmãos, o culto não começa na hora que você chega no templo, o culto, quando você sai de casa, você já sai cantando, louvando, você já vai. Eu creio que Deus permitiu essa pandemia para Exato. que a gente dê valor à igreja, né? A igreja, o templo, a reunião dos irmãos, aquele ajuntamento com o povo santo de Deus. Deus permitiu a pandemia justamente para que nós valorizássemos isso e que em muitos círculos nós já não estávamos mais sendo valorizados. Exatamente, irmão Samuel. O culto, né, ele também, como o senhor falou, que ele começa em casa, né? Há uma expectativa pelo trabalho, né, pelo oferecer um culto a Deus que estava sendo perdida, né? Eu particularmente também vivenciei isso na minha vida, essa expectativa, por conta dos cultos serem bem tabelados, né? Existia uma oferta de culto grande, né, para nós irmos. Então, às vezes, a rotina, né, pode acabar deixando a gente muito acostumado com aquele culto. Não é mais um culto, é mais um trabalho. Mas existe um texto, né, eu creio que foi o que o senhor já citou aí, né, quando o salmista diz, né, alegrei-me quando me disseram, ou seja, uma expectativa foi gerada dentro do meu coração quando eu Exato. ouvi falar, vamos para a casa de Deus. Eu acho que essa expectativa, Samuel, está hoje no nosso coração. Já imaginou amanhã Deus faz um milagre extraordinário, o governador baixa outro decreto dizendo agora está liberado. O senhor já imaginou como as pessoas iriam para a igreja? Que alegria, né? Voltar a adorar a Deus naquele lugar. Então, de fato, tem até um texto, irmão Samuel, bem interessante, né? Em Malaquias capítulo 1, versículo 10, que o Senhor diz assim, né? Através da boca do profeta Malaquias: quem há também entre vós que feche as portas, e não acenda debalde o fogo no meu altar. É um texto interessante que é o próprio Deus falando: eu queria que alguém viesse e fechasse essa porta. Por quê? Porque a adoração, a oferta, era tudo sendo feito de maneira letárgica, era uma adoração mais pelo empurrão do que pela essência. Então, no momento desse, o Senhor diz: é melhor que fechem as portas. Então, a gente vê que parece-nos que há também um desígnio de Deus, irmão Samuel, né? Neste momento aí, para que o Senhor venha refinar a nossa adoração, nosso culto a Ele, que venha ser uma entrega realmente do coração. Exato. Essa liberdade que nós temos no nosso país, né, de ir à igreja, né, isso independente da religião, seja evangélico, seja católico, seja espírita, essa liberdade que nós temos no nosso país também, ela, ao mesmo tempo que ela é boa, às vezes ela traz uma certa acomodação. Exato. As pessoas
ficam acomodadas e não valorizam adequadamente o momento do culto, no momento da celebração. E, e Deus permite isso para que a gente veja o quão nós somos abençoados no nosso país, no Brasil, em termos de liberdade para cultuar a Deus. Bem. Bom, Samuel, estamos em casa. Temos tempo, né? Temos uma liberdade agora para desenvolvermos um progresso, né, espiritual. E eu acho importante demais, né, que nesse período de pandemia, que seja um período também de progresso no nosso viver, né, na nossa vida espiritual, né? É, eu acho interessante uma citação de Spurgeon, né, que ele fala que o obreiro, né, aquela pessoa que está trabalhando para o Senhor, ele se compara muito a uma ferramenta, né? E nós sabemos que a ferramenta, para ser usada, ela precisa estar em perfeito estado, né? E se a ferramenta, por exemplo, um machado, né, ele começar a perder o fio, né, se tornar cego, ele vai embotar, né? Ele vai perder aquela efetividade do trabalho. Então, esse momento de pandemia, eu vejo também, irmão Samuel, que é aquele momento de nós nos voltarmos para a nossa leitura da palavra de Deus, para a oração, para uma vida de mais intimidade com o Senhor e irmos afiando, né, nossa ferramenta para servirmos cada vez melhor ao Senhor, né? Não tornar o nosso coração duro, né, como pedra, mas se quebrantar, né, buscar mais a presença de Deus, né? Eu acho que um momento atrás, né, todo mundo estava reclamando da falta de tempo, agora existe uma oferta grande de tempo, né? Então que a gente possa, nesse momento, né, desenvolver uma vida espiritual. Irmão Samuel, o que dá para se fazer, né, nesse período de pandemia em casa para desenvolvermos uma espiritualidade, né, mais autêntica? Pois é, essa pergunta é a pergunta aqui da nossa live, né? Nós já Isso. estamos nos aproximando aí dos minutos finais, mas é um tema importante, né? Quero abrir aqui um parêntese aqui para mandar saudação, né, para a Denilda, para mandar saudação para minha tia que está acompanhando aqui, minha Sheila, né, a irmã Nara, o irmão Pedro também que estão acompanhando aí, e outros irmãos que nós não temos como falar o nome de todos, por conta do tempo que é bem limitado. Irmão Jamerson, né, também está acompanhando aí. Irmão Denis, sobre a questão da oração, por exemplo, nós sabemos que o crente ele precisa orar, né? E em tempos de pandemia, para manter a nossa fé viva, Jesus nos ensinou a quem diga que, assim como a respiração ela mantém o corpo vivo, né? A oração mantém a alma, né? Mantém a nossa vida espiritual de pé. E eu já vi algumas pessoas dizerem o seguinte: mas eu não tenho vontade de orar. E um grande teólogo, ele disse assim, ele disse: ore mesmo não tendo vontade de orar. E ore Exato. até gostar de orar. Veja que coisa interessante. E eu, particularmente, fui ensinado, logo no começo, eu era novo convertido, eu achava que a oração era algo que vinha da vontade. Se eu tivesse vontade, ótimo. Se não tivesse vontade, não orava. Logo nos meus primeiros meses de fé, eu acreditei nisso. Mas eu aprendi rapidamente que nós precisamos orar, mesmo não tendo aquela... Porque muitas vezes o corpo está cansado, Exato. muitas vezes nós estamos um pouco estressados, nós estamos cansados, e a carne, né, o corpo, ele quer descansar. Mas eu me lembro que muitas vezes a minha mãe, né, quando eu não queria comer, não estava com fome de almoçar, ela dizia assim: não, mas você vai almoçar, porque é hora do almoço. E você precisa comer, mesmo sem ter fome, você vai comer para não perder a hora do almoço. Ela dizia muito isso. Então, assim como nós alimentamos o nosso corpo, nós precisamos alimentar a nossa alma, precisamos dobrar os joelhos, precisamos, mesmo sem ter a vontade. E o Senhor sabe, nós sabemos que quando nós dobramos o joelho e começamos a orar, aquela resistência inicial ela vai sendo quebrada. Exatamente. E a gente se levanta com lágrimas nos olhos, dizendo assim: Sim. Senhor, como é bom estar em tua presença, glória a Deus.
né? Estou me sentindo mais aliviado, estou me sentindo bem. Isso é o quê? É a alma respirando, Exatamente. né? E, irmão Samuel, assim como o nosso corpo, né, quando ele tem a ausência de alguns elementos, ele começa a apontar, né? Geralmente, antigamente, né, eu olhava o fundo do olho, não, essa pessoa está faltando feijão, né? Está com anemia, ou está com Exato. fraqueza. Olha, espiritualmente, irmão Samuel, eu vejo que quando deixamos de orar, o nosso espírito ele começa a apontar que está precisando de algo, está precisando de uma vitamina, está precisando de uma substância que vem do alto. O senhor tocou num ponto interessante também, irmão Samuel, desta vontade, né? Então, será que a vontade precisa vir? Eu ouvi uma frase de um homem de Deus muito impactante na minha vida, que ele disse o seguinte: o nosso coração, ele é tardio para ir ao altar de Deus. Mas quando está no altar de Deus, ele é tardio, ele demora para querer ir embora, ele não quer mais sair da presença de Deus. Então existe essa dinâmica, né? É difícil, a gente não quer, às vezes a demora por uma resposta, né? Até mesmo Jesus falou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, né? Devido a esse nosso imediatismo de resposta de Deus, né? De termos nossas vitórias alcançadas, né? Mas quando nós, sem vontade mesmo, como o senhor falou, a necessidade da alma que está clamando lá dentro, a gente vai ao altar de Deus, nosso coração fica tão confortável, né? Parece uma tomada, né, que se conecta ao interruptor, né, ao lugar de se conectar, né? E Billy Graham também, irmão Samuel, ele falou algo muito interessante, né, que ele disse que a oração é como cordas amarradas a um cais, que quando vem as adversidades, as tribulações, os ventos fortes para naufragar aquele barquinho que está ali próximo, né? Mas aquela corda que está presa ao cais ali, ela faz com que o barquinho suporte, né, as intempéries, né? Então, a oração ela tem esse poder maravilhoso, né, de estarmos conectados no Senhor. Então, Samuel, a leitura da palavra de Deus. Neste período de pandemia, então, em que estamos em casa, né, como é que a gente desenvolve? Eu, irmão Samuel, particularmente, eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre traduções, né? Eu vejo que muitos irmãos, eles são vencidos por conta da tradução, né? As pessoas às vezes estão em casa, né? Estão lendo a palavra de Deus e encontram alguns termos muito complexos ali, né? Por exemplo, o pai do filho pródigo, né? Falou com o filho, instava com o filho mais velho, né? Mas as pessoas ficam, mas rapaz, o que quer dizer isso, né? Abençoar-te-ei, né? Essa mesóclise, né? Que existe nos termos em português, né? Na Bíblia Sagrada. Concupiscência. É, então, eu particularmente, eu uso sempre versões atualizadas, né? E mesclo com a leitura da Bíblia, da versão corrigida, para ter ali um meio termo e ser edificado pela palavra de Deus, né? Hoje, irmão Samuel, a facilidade, né? Tem um aplicativo, né, que, se não me engano, é da Sociedade Bíblica do Brasil, eu me esqueci agora o nome, mas, irmão Samuel, tem vários temas, né? Vários cronogramas de leitura da palavra de Deus, né? Vários estudos para você, ó, tem de tudo que você imaginar. Tem uma viagem pelo livro do Apocalipse, viagem pelo livro de Esté. Então, textos que falam sobre vencer o medo, né? Então, a disponibilidade hoje é grande para que a gente venha desenvolver também uma vida na palavra de Deus. Pois é, agora não vai ter mais desculpa para dizer que nunca leu a Bíblia porque não tinha tempo, não é verdade? Exato. Então, isso que o senhor falou também das traduções, eu particularmente uso muito a Nova Almeida atualizada, que é a nova versão da atualizada, né, de Almeida, Uhum. e também eu tenho uma versão na linguagem de hoje. Eu faço esse comparativo. Há também aplicativos aí que você pode baixar que É fazem isso. comparações de versões. Então você está lendo uma versão e comparando uma versão do lado. Ou Dá seja, há até para uma ouvir, né, irmão Samuel? Dá até para ouvir a isso. Bíblia todinha se quiser. Pois é, a Bíblia em áudio, né? Então você hoje não há mais essa desculpa. Nós precisamos nos alimentar e, como diz aquele hino, né, aquele hino antigo, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra. É. E o crente é interessante, a palavra de Deus, ela diz que ela é viva e eficaz, e quando a gente lê a Bíblia e a gente senta, a gente se levanta diferente, a gente se levanta fortalecido. É oração e leitura da palavra, né? Isso. Eu vi uma ilustração, né, que eu guardei também, muito interessante, onde compara a nossa vida com a palavra de Deus a um esquilo, né, que frequentava uma árvore, né? Aí o Uhum. observador viu aquele esquilo, né, que ele estava se escondendo na árvore, ele se abrigava nos períodos de chuva, né, de sol causticante na árvore,
ele observava que de vez em quando aqueles esquilozinhos saía para buscar um alimento. Aí aquele observador concluiu: assim deve ser o cristão com a palavra de Deus. Ele deve ir lá buscar proteção, auxílio, alimento. A palavra de Deus, né, é um livro tremendo, né, onde o Senhor resolveu, né, deixar registros, né, da sua vontade, né, dos seus desígnios na palavra de Deus. Né? Então nós temos esse alimento disponível para cada um de nós em quantidade absurda para nós degustarmos em traduções diferentes, através de áudio, né? E é uma bênção nós termos esse acesso, né, esse, irmão Samuel? Perfeito, perfeitamente. A gente tem hoje uma infinidade. Eu costumo dizer que, em se tratando de Bíblias de estudo, assim, algo, e traduções é uma infinidade de oportunidades que nós temos. Então, não dá mais para dizer que não estamos lendo a palavra porque não temos acesso a isso. Nós estamos com 5 minutinhos aí, tá bem Isso, apertado. irmão. Vamos para as considerações finais, né? O tempo voa, né, que é uma beleza. Mas nos minutinhos finais, além da leitura da palavra, além da oração, do jejum também, que é importante, o que é que nós poderíamos dizer para manter a nossa fé viva durante esse período em que a igreja vai estar longe do templo? Um dos pontos que citaram, né, irmão Samuel, é vencer a procrastinação, né? Essa parte de deixar para depois, né? E nós precisamos, de fato, criar o hábito, né? Embora a gente não tenha grandes quantidades, né, de exposição à palavra de Deus, de exposição a um jejum, a orações, né, longas, o importante, eu vejo, irmão Samuel, é a regularidade. Ainda que seja pouquinho, ainda que seja um versículo, esse pouquinho de pouquinho, a cada dia, não forçando muito a mente, que é uma coisa tão complexa, né? Mas a gente cria o hábito, né? Agora, se ausentar, né, se deixar de lado mesmo, aí fica difícil. Eu pegando o gancho aí do que o senhor está falando, essa questão do... Por exemplo, há muitos lares, e talvez até algumas pessoas que estejam nos ouvindo agora, que deixaram de lado o culto doméstico, por exemplo. Está aí uma excelente oportunidade para reativar o culto doméstico, né? Sei lá, com a sua família, você senta e começa a buscar a Deus, mesmo que seja por pouco tempo, mas você entra ali no culto doméstico com a sua família, um lê um versículo, o outro louva a Deus com um hino, o outro lê a palavra, no final faz aquela oração. É uma maneira É uma benção, é verdade. de manter a fé viva, fazendo culto doméstico. Eu particularmente, estou agora na casa do meu sogro e ontem nós tivemos aqui um culto doméstico, um culto curto, mas uma bênção. Um leu um versículo, outro louvou a Deus com hino, outro deixou uma saudação, e aí nós estivemos ali alimentando a nossa fé. E aí os irmãos que estão nos ouvindo, a maneira de manter a sua fé viva é você, de repente, que não estava fazendo, reativar os cultos domésticos. Exatamente. Diria, Louvar a Deus. eu diria também, irmão Denis, coisas que a gente precisa ter muito cuidado e precisa ter firmeza para manter a fé viva nestes momentos e eu digo aqui aos irmãos que estão nos ouvindo, ter muito cuidado com esse excesso de informações. Né? Pessoas que estão com a sua fé minada, que estão com a sua fé em frangalhos, porque estão dando ouvidos a todo tipo de informação. Eu conheci uma senhora que estava deprimida porque achava que ia morrer do coronavírus e estava escutando notícias ruins todos os dias. Nesse período de pandemia, onde as pessoas estão mais nas redes sociais, estamos recebendo uma enxurrada de informações e é importante o crente ele se manter firme no Senhor, ele se manter confiando no Senhor, assim como Davi disse, ainda que um exército se acampe contra mim, ainda assim terei esperança. E ele não, eu acho que um dos ministros da saúde, ele chegou a dizer o seguinte: às vezes é bom desligar um pouquinho a TV, às vezes é bom desligar um pouquinho o celular, desligar um pouquinho as redes sociais
e chegar naquele momento em que só é você e Deus. E você ficar ali no seu cantinho, pensando em Deus, orando a Deus, lendo a palavra. Aí, irmão Denis, o que é que o senhor acha Exatamente. disso? É isso, Marcelo. A Bíblia diz, né? Medita, Salmos primeiro, né? Medita de dia e de noite e nela tem o seu prazer. Então, a gente encontra na palavra de Deus. Irmão Samuel, eu quero agradecer ao senhor, viu, pela oportunidade de estarmos aqui conversando. A gente tem que encerrar, senão o Instagram já vai derrubar a gente aqui e não vai ficar disponível a Eu live para as acho que a pessoas gente que. ainda tem aqui uns 5 minutos, mas por prudência, né? Exatamente. Precisamos concluir a live aqui. Foi muito bom, nós tivemos a participação de vários irmãos, da nossa irmã Isso. Cida, nosso irmão Davi, O Renato, né? Neto, irmão Renato, é, Erivalda também participando Minha aqui sogra. conosco, sua sogra, amém. Né? Isso. A irmã Denil da família, né? Toda reunida ela colocou aqui, irmão Jadielson, né? Que deve estar longe de Belo Jardim, mas está acompanhando aqui conosco a nossa live. E agradecer a todos os irmãos, vai ficar salvo, né? Lá na plataforma. E nós agradecemos a todos os irmãos que participaram. A nossa irmã Adriana também esteve para estar aqui, ó. Glória a Deus, foi uma bênção. Então, nós queremos agradecer a todos os irmãos e dizer a você, né, irmão Aldenis, para a gente encerrar, fique firme no Senhor, né? Fique firme no Senhor. Eu creio que Exatamente. Jesus ele está nos sustentando como a ovelha, né? Que ele coloca a ovelha aqui, né? E ele diz assim: das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Exatamente. Os ventos passam, né, irmão Samuel? Tempestades passam e o Senhor vai nos ajudar a vencermos mais esse desafio, em nome de Jesus. Deus abençoe, viu, irmão Samuel? Amém, meu Deus filho? abençoe. Paz, Senhor. Só Deus tá na abençoe. Paraíba aí, né? Eu tô Tá na matando Paraíba agora. Tô aqui na Paraíba, visitando a família e logo, logo vou estar de volta em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor aos irmãos. Paz, Senhor.